Bom, galera, vamos aqui para o nosso segundo vídeo novamente do Astronauta, do filme Astronauta. Vamos rebater aqui algumas teorias, né, que eu vi uma galera aí colocando na internet, gente fazendo vídeo falando, né, bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que indica que essa criatura é real, é o fato dele parar de tomar o remédio, né, para dormir, porque ele estava com insônia. Muita gente falou, não, isso é um efeito da privação de sono. Isso que eles fizeram lá para mandar ele para o espaço foi um teste. Na verdade, estavam testando ele, né? A gente pode rebater isso porque estava público, ele tinha como ter contato com a namorada, com a esposa no caso. Ele tinha como ter contato com outras pessoas na Terra, além da equipe ali que trabalhava com ele, como foi mostrado no filme. E uma pessoa que esteja ficando louca, de verdade, tendo alucinações, ela não iria parar numa única alucinação. Tá? A pessoa, quando começa a ter mais de uma alucinação, gente, é uma coisa horrível. Ela vai ver mil e uma coisas diferentes. Ela não vai ver uma única coisa. Então, já rebatendo a teoria da privação de sono. A privação de sono foi sim um dos fatores que pode ter feito essa criatura ir até ele, né? Porque assim ele começou a pensar mais, ele estava dormindo menos e pensando mais. E sabemos que quanto mais o ser humano pensa, mais raiva, mais tristeza, mais agonia, pior ele vai ficando. E isso foi o que aconteceu com ele, tanto que a criatura foi até ele por essa questão. Outra teoria sobre essa criatura, né, o Hanushi, né, eu não sei como que eu vou pronunciar esse nome sem dar uma risada no final, mas enfim, é uma criatura dimensional. Ou seja, ela pode ir e vir entre as dimensões ou espaço. Né? A questão do tempo provavelmente seja impossível para essa criatura, né? Porque o tempo ele é uma coisa que ou você tem que ser muito foda para poder conseguir ir e vir no tempo, né? E a criatura mesmo diz, quando o planeta dela foi atacado, não tinha o que fazer. Não dava para ela voltar no tempo e salvar todo mundo, salvar seus filhos, suas crias, como ela mesmo diz que tinha. Isso também é até um peso que o próprio astronauta tem na consciência, né, dele não poder voltar no tempo e salvar a sua esposa, tentar salvar a sua filha que estava na barriga, que ela perdeu, né, ela perdeu a primeira criança. Uma das coisas que pegou também é ele foi isso. Tanto que ele criou uma conexão a mais ali com essa criatura por conta disso. Outra coisa sobre aquela nuvem, né, a nuvem poeira cósmica que estava no céu, que dava para ver da Terra, uma das teorias dizem que essa nuvem ela consome tudo. Ou seja, quando ela se aproximar da Terra, que ela vai crescendo, né? Ele tentou capturar ali, não conseguiu. Veio uma outra nave, que no caso foi a nave que estava de pé de igualdade ali para se aproximar. Foi a nave que salvou o astronauta, né? Provavelmente eles não vão conseguir levar aquela poeira cósmica para a Terra porque ele tentou capturar, ele tentou pegar e não conseguiu. Mas a criatura levou ele até o centro ali dos portões dessa nuvem, desse portal, e mostrou a ele outra coisa, né? Um outro mundo, um outro universo, provavelmente. E essa poeira vai se expandindo e vai comer todo o nosso universo. Ou seja, provavelmente não vai demorar muito até essa poeira consumir e colidir o outro mundo ou a outra passagem ou outro lugar com esse. E continuando aqui, né, na criatura, o Anush, né, embora ele tenha aquela aparência aracnídea, como eu já falei, já todo mundo já percebeu que no final de cada pata ela tem o que seria uma bifurcação, né, o que se compara a dois dedos no caso. Ela estava na mente dele. Ela estava preparando ele para poder se mostrar a ele. A teoria que eles usam para dizer que essa criatura ela não é real é o fato dela ter aparecido no sonho e depois ter aparecido fisicamente e depois ter saído da nave, né? Quem aí já viu o filme sabe que no final ali, quando a criatura começa a se sentir mal, começa a morrer, ela começa a simplesmente sair da nave. Não diz como ela sai, não diz como ela entra, não diz se ela abriu alguma porta, provavelmente não, que ela seria capaz de atravessar paredes sólidas. Só que mesmo a criatura sendo capaz de atravessar paredes sólidas, em momento nenhum é mostrado isso pra gente. Né? Ela simplesmente aparece na nave e ela simplesmente sai da nave.
ela entra no sonho do astronauta e ela para de entrar no sonho dele repentinamente, né? Então essa é a teoria que o pessoal diz, ó, isso aqui é privação de sono, isso aqui é efeito do remédio para dormir que ele estava tomando. Então essa criatura não é a real, e essa poeira cósmica nada é do que um rasgo na dimensão. E aí o pessoal começou a entrar com muitas teorias. Eu não vou trazer essas teorias para vocês porque a gente acaba entrando num horror cósmico, em criaturas extradimensionais, tridimensionais e tudo dimensional que for. Então eu não vou trazer essa teoria para vocês sobre questão cósmica e tudo mais, talvez em um vídeo específico mais para frente, mas o ponto é, essa criatura, ela pode ser real, para mim ela é real, para muitos que assistiram o filme, para muitos que fazem vídeo na internet, que comentam sobre o filme, também para eles são reais essa criatura. O problema é que para outras pessoas não são real e querem debater isso. Gente, se você assistiu o filme, acha que a criatura é real, então ela é real, pronto e acabou. Não é porque você acredita que é falso, que sua mente quer entregar que aquilo ali não é verdade, que não seja. Vocês podem ver que na internet hoje em dia a gente tem vários vídeos, vários filmes, e tudo é falso, né? Ninguém hoje em dia traz uma história verdadeira. Hoje em dia você fica até com dúvida do que você está. Então, saindo aqui um pouco dessa questão do filme, do horror e tudo mais, a dúvida que fica se você acredita que aquela criatura é real ou não, já é a dúvida que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Assim como ele achou que aquela criatura era real, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele olhou, ficou mantendo o contato visual e foi se afastando, até que ele conseguiu tomar distância. Porque ele teve medo, né? Ele ficou com medo daquilo. Quando a gente tem medo de algo, aquela coisa começa a nos perturbar durante muito tempo. Mas depois passa, depois para. Então até mesmo na cabeça dele, aquela criatura era real. Se era real para ele, para mim também é. E agora eu vou entrar num assunto que não tem nada a ver com o filme, que não tem nada sobre a questão do que é real ou não. Por que a gente fica com tantas dúvidas sobre o que pode ser verdade ou não? É porque hoje em dia a internet está com muitos mentirosos. Muita gente entregando fake news, muita gente entregando coisa falsa. E isso acaba nos tirando a credibilidade de qualquer coisa que possamos acreditar. Eu sei que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com o canal, mas, por exemplo, temos muitas pessoas aí que fazem vaquinhas online falando que tem doenças, e não é verdade. Muita gente falando que está precisando de dinheiro porque precisa fazer isso e aquilo para um medicamento que é muito caro, de milhões de reais, e a gente depois descobre que é falso, e essa pessoa sai por cima. E como é que você vai prender alguém só para a pessoa ter mentido, falando que aquilo ali, uma doença que ela tem, não é verdade? Como é que você prende uma pessoa por conta disso? Né? Outra coisa que pega também nesse filme foi o fato dele ter passado por tudo isso e o único humano com quem ele mais tinha contato, ele não falou sobre a criatura. Em momento nenhum ele falou, olha só, tô vendo uma aranha gigante aqui na minha frente. O que eu faço? Então o fato dele não ter comunicado, ele pegou e falou, ó, contaminantes, tem contaminante na nave. Aí o cara foi lá, mexeu, não tem, pô, tá tudo bem, a nave tá ok, tá tudo certo. Tem algum problema aí? Ele evita falar o que ele tá vendo, porque ele sabe que ele falando o que ele tá vendo, aquilo dali pode interferir na sua missão. Então ele conscientemente, e até mesmo ele achou que estava alucinando. Então ele falou, não, se isso aqui for uma alucinação, a gente vai terminar com ela agora. Se não for, vai sumir. Se for, vai sumir também. Então ele fez todo aquele processo de descontaminação, o que até ajudou um pouco o Anos, né, a sobreviver mais com aquelas criaturas que tinham atacado ele. Enfim, é isso. Né? Se você gostou desse vídeo, curtiu, se assistiu o filme, comenta aí qual é a sua teoria, o que você acha, o que você quer ver, que vamos trazer mais coisas aqui.